Olá, ouvintes! Está no ar o programa Viver Bem Guaíba, o seu espaço semanal de informação e cuidado com a saúde. Neste mês de novembro, o destaque vai para uma campanha que salva vidas todos os anos, o Novembro Azul, que chama a atenção dos homens para o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de próstata. O segundo tipo mais comum entre os homens brasileiros, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são estimados 72 mil novos casos por ano no Brasil. E o diagnóstico precoce continua sendo o grande aliado para aumentar as chances de cura. Mas ainda existem muitos tabus e desinformação em torno do tema, e é sobre isso que vamos conversar hoje com o Dr. Herbert Sauer, mestre em urologia pela Universidade de São Paulo e coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Mãe de Deus, que vai nos ajudar a entender melhor como prevenir, diagnosticar e tratar o câncer de próstata com segurança. Dr. Herbert, seja muito bem-vindo ao programa Viver Bem Guaíba. Obrigado. Dr. Sauer, antes de falarmos sobre diagnóstico e prevenção, eu acho importante a gente entender melhor o básico. Né? O que é exatamente a próstata e qual a função dela no organismo masculino? Então, a próstata é uma glândula que nós homens temos. Ela fica logo abaixo da bexiga e a sua função está muito ligada à fertilidade. Né? Ela produz secreções que dão vitalidade para o espermatozoide e ajudam na movimentação desse espermatozoide. E por que, com o passar dos anos, ela tende a trazer tantos problemas de saúde para os homens? Na verdade, a próstata é sede de algumas, não de uma só doenças, né? Mas as mais relevantes são o crescimento que a gente tem da próstata com a idade. Isso tem fatores genéticos associados, né? A maior parte dos homens vai começar a ter sua próstata crescendo a partir dos 40 anos, principalmente. E a uretra passa no meio da próstata. Então, quando a próstata cresce, ela comprime a uretra. Isso faz com que o paciente passe a ter sintomas miccionais, dificuldade de urinar, um jato mais fraco, e é o sintoma que mais leva normalmente o paciente ao consultório. Além desse crescimento que a gente chama de hiperplasia ou hipertrofia benigna da próstata, a próstata é sede de inflamações, de infecções, que são as prostatites, né? E é sede de câncer. Né? E o câncer, ele não é sintomático no início, é uma patologia que cursa inicialmente silenciosa, né? Por isso que é tão relevante, que é tão importante, exames que a gente chama de preventivos. Na verdade, não é bem prevenção. Uma consulta ao médico não vai prevenir uma doença. Claro. Mas prevenção de morte, prevenção de desfechos ruins. Fazer diagnóstico, né? Exatamente. E como que essa doença, no caso do câncer de próstata, né? Como é que ela se desenvolve, assim, para poder no início já poder identificar para fazer o tratamento? Então, que nem a gente falou, é uma doença que no início cursa de forma silenciosa, então é muito importante o paciente fazer exames que possam identificar a presença desse tumor. Esses exames, eles são basicamente uma história clínica que o urologista toma no consultório, porque essa história clínica vai me indicar alguns sintomas que o paciente possa ter relacionado com isso, vai me falar da história familiar, além de hábitos do paciente. A gente costuma fazer o toque retal, a maior parte dos pacientes devem fazer esse exame. Alguns pacientes não querem, eventualmente não vão fazer, embora seja interessante, pelo menos inicialmente, que seja feito na grande maioria dos pacientes. E o toque retal, claro que a gente está focado em identificar cânceres de próstata, mas ele me dá outras informações importantes. Ele me fala do volume da próstata, e isso tem relação até com o próprio valor do PSA, porque quanto maior a próstata, maior vai ser o PSA. Então, eu consigo entender se um PSA um pouco mais alto tem relação com uma próstata um pouco maior, por exemplo, pelo toque. Perfeito. E é uma forma muito simples de eu medir essa próstata. Além disso, o toque, ele vai acessar... Porque o que é o toque retal? Claro, os pacientes masculinos, eu acho que quase todos já fizeram, né? Sim. Mas a gente vai tocar a próstata porque ela está logo no final do reto, ali, muito próximo da região anal. Então, eu preciso de meio dedo, uma parte do meu dedo, eu já vou ter acesso à próstata. E eu vou ter acesso à parte posterior da próstata. A parte anterior a gente não vai sentir com o dedo. Uhum. Mas a maior parte dos cânceres de próstata e das doenças mais sérias da próstata, elas acontecem nessa parte posterior. Então, com o toque, eu consigo de uma forma muito rápida ter acesso a uma área, que é a área onde normalmente o câncer de próstata, ou mais frequentemente, ele acontece.
E a partir de que idade o homem deve começar a fazer os exames preventivos? A gente estabelece como idade para começar a fazer seu exame, olhando especificamente a questão do câncer de próstata, 50 anos de idade. Isso é um padrão mais ou menos mundial. Mas a gente tem um grupo de pessoas que são de mais risco para câncer de próstata. E esse subgrupo, eles devem fazer o exame antes. A partir dos 45 anos, eles já devem começar a fazer exames. Esse subgrupo são as pessoas da raça negra, porque eles têm tendência a ter mais câncer de próstata, a terem câncer mais precocemente e a terem cânceres mais agressivos. Depois, quem tem história familiar, a história familiar ela é muito importante nessa questão do câncer de próstata, é um dos principais fatores de risco. Para tu ter uma ideia, que se tu tiver um familiar direto, pai ou irmão, com câncer de próstata, a tua chance de ter câncer de próstata é no mínimo 2 vezes maior. E se tu tiver 2 familiares, até 5 vezes maior. Nossa, a chance de ter. Aumenta geometricamente. Então, pacientes com história familiar de câncer de próstata, principalmente se o familiar teve um câncer jovem, a gente considera nesse caso jovem menos de 50 anos, ele também tem que iniciar essa investigação aos 45 anos de idade. Basicamente são os 2 principais subgrupos, vamos dizer assim, que a gente deve antecipar esses. Perfeito. E outros tipos de câncer também, doutor Faurer? Então, cada câncer tem suas peculiaridades, né? A gente, mesmo em faixa etária, por exemplo, o câncer de testículo, porque só para as pessoas entenderem, né? Quais cânceres nós, urologistas, atendemos, tratamos, né? A gente mexe com os cânceres de rim, os cânceres de ureter, os cânceres da bexiga, os cânceres da uretra são muito raros. Cânceres de pênis no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil em geral, muito raros. Eles são endêmicos no norte, mas aqui a gente não tem muito câncer de pênis. E o câncer de próstata e o de testículo, né? Não sei se eu mencionei. O câncer de testículo, por exemplo, é um câncer do jovem. Ele vai acontecer, na maior parte dos casos, em pacientes com menos de 35 anos de idade. Imagina. Então, a avaliação com relação a testículo no jovem, e esse sim deve fazer autoexame do seu testículo, isso é uma coisa importante, ele vai iniciar antes, porque é um tumor do jovem. Os cânceres de rim, por exemplo, eles já não são de pacientes tão jovens, mas são pacientes numa faixa etária bem menor que o da próstata. Então, o câncer de rim também ele é um câncer que ele acontece antes do câncer de próstata, em termos de faixa etária, e em torno, a partir dos 35 anos, a gente tem que olhar para isso também. E aqui tem que abrir um parênteses importante. É muito relevante a gente falar sobre câncer de próstata, sim. A gente estava comentando antes, em torno de 25% das pessoas com diagnóstico de câncer de próstata no Brasil vão morrer do câncer de próstata. Então, ele é muito importante. Mas a gente tem outros tumores. Claro. E os cânceres de rim, por exemplo, a maior parte deles são o que a gente chama de incidentalomas. Quer dizer, o paciente não tem nenhum sintoma e foi fazer uma ecografia porque alguém pediu, por nenhum motivo, às vezes só como parte de um check-up, e aí encontra uma lesão no rim. Então, esses tumores renais, eles frequentemente vão ser diagnosticados precocemente num exame casual. E o câncer renal, ele atinge uma idade do paciente mais jovem que o câncer de próstata. O câncer de bexiga, depois ele entra com uma idade um pouco maior. Normalmente ele já dá sintomas, sangramento na urina é o principal sintoma, mas também alguns tumores não são sintomáticos no início e vão ser diagnosticados casualmente, ou por um exame de urina que mostrou sangue, ou por uma ecografia feita por outro motivo. Então, essa questão da faixa etária na pesquisa de tumores, né, que na urologia, na saúde masculina, a gente tem cânceres que acontecem em diferentes idades. Em relação também com as doenças sexualmente transmissíveis, o Dr. Herbert teria? Câncer de pênis, sim. Alguns cânceres de uretra terminal, mas a maior parte dos tumores não teriam relação com isso, né? O próprio renal, HPV. Câncer de bexiga, por exemplo, bexiga, o principal fator para câncer urinário, salvo próstata, é fumo. Fumo é terrível para bexiga e para tumores uroteliais. O HPV, sim, ele é causa de um dos tipos mais agressivos de câncer de pênis, no caso, né? É importante a gente destacar que existe a vacina. Sim. A questão da vacina, isso é um grande ganho, né? É claro que aqui a gente está falando de 2 situações. Uma situação de saúde pública com relação à vacina, então foi definida uma população
que tem que ser vacinada. Existem dados que dizem que em torno de 50% das pessoas sexualmente ativas têm HPV, ou já tiveram contato com HPV. E a maior parte dessas pessoas é assintomática. Então, a transmissão acaba acontecendo, às vezes, porque não há nem sintoma e a falta de cuidado, naturalmente. A população masculina, ela tem a opção de fazer essa vacina. Eu acho que é interessante quando é possível, mas ela é focada no tipo de HPV que gera mais câncer de colo, né? Que são os cancerígenos para a mulher. Só que, assim, é um casal. Então, claro. Se eu bloqueio esse processo desse tipo de HPV, eu também diminuo a chance da minha parceira acabar recebendo esse HPV e desenvolver um tumor. É importante destacar que a gente tem papilomavírus, né? A gente está falando em HPV, mas a gente poder explicar que se façam tanto meninos e meninas, né? Os pais levem desde a precocidade, porque tem essa vacina pelo SUS. Tem, né? tem. Para a gente pensar já em termos de diagnóstico de prevenção. Isso. Também. E quando o diagnóstico de câncer de próstata é confirmado, quais são as opções de tratamento disponíveis hoje, Dr. Herbert? Então, a gente tem evoluído muito rápido. Estava comentando contigo, eu acho que em áreas do conhecimento humano, alguma das áreas em que a inteligência artificial já está há mais tempo e está dando mais resultados é na área da saúde. A gente tem muita coisa ligada a isso. E os tratamentos não fugiram disso. E o que a gente tem hoje, assim, basicamente, de tratamento de forma genérica, claro, né, para não entrar numa coisa muito técnica. Alguns pacientes, eles não precisam ser tratados. Eles entram num programa que a gente chama de vigilância ativa, active surveillance em inglês. E o que é a vigilância ativa? Eu vou acompanhar esse paciente, eu não vou abandonar esse paciente, eu vou acompanhar esse paciente sem tratamento, mas dentro de um protocolo. Então, esse paciente vai fazer exames periódicos definidos, ele vai repetir a biópsia, que foi o que definiu o câncer para ele, mas ele vai repetir para confirmar essa biópsia entre 6 e 12 meses depois dessa primeira biópsia, e vai fazer alguns exames durante essa evolução, durante essa jornada, vamos chamar assim, com o câncer, como a ressonância multiparamétrica da próstata, que me permite entender se esse paciente é um paciente adequado para se manter nesse programa de observação. Uma outra forma de tratamento é a forma de tratamento que é mais utilizada no mundo inteiro, que é a cirurgia, ainda é a forma preferencial. Ela vem evoluindo, a gente já partiu de cirurgias abertas muitos anos atrás, depois para cirurgias laparoscópicas, e hoje a gente tem migrado para a cirurgia robótica, onde ela é possível de ser feita. Com muito sucesso, né, doutor? Com muito sucesso. E agora, inclusive, a gente provavelmente vai conversar um pouco sobre isso. A gente tem a telecirurgia também. Exatamente, eu gostaria. Mais uma evolução disso. Gostaria né? até de comentar que foi feito agora no Hospital Mãe de Deus faz pouco tempo. Foi. A gente fez uma cirurgia em que o paciente estava sendo operado no nosso hospital, no Mãe de Deus, mas o cirurgião estava em São Paulo, no Hospital 9 de Julho. E a equipe em Porto Alegre estava acompanhando a cirurgia, se precisasse algum tipo de intervenção, que não foi necessária, mas toda a cirurgia foi feita dessa forma. A terceira forma é a radioterapia. A radioterapia não é diferente da cirurgia, ela também evoluiu. Hoje a gente tem doses hipofracionadas, que se chama, quer dizer, a gente não usa tantas sessões para entregar a radiação. A gente hoje tem terapias mais focais, a gente consegue definir delimitar muito mais, então a gente tem muito menos agressão aos órgãos vizinhos. Isso acaba que permite usar doses um pouco mais altas, então a gente acaba também tendo resultados um pouco melhores. Então, a radioterapia seria uma terceira forma de tratar. Depois a gente ainda tem os tratamentos medicamentosos, e a base principal desses medicamentos é o bloqueio da testosterona. Aí tem que abrir um parênteses pequeno, né, para também não ser muito técnico, mas a testosterona ela é um combustível para o câncer de próstata. A testosterona não causa câncer. Tanto que a idade em que o câncer de próstata mais acontece, mais acomete os pacientes, é depois dos 70 anos, quando a gente tem justamente uma redução no nível de testosterona. Olha só. Então a gente esperaria o contrário se a testosterona fosse a causadora do câncer. Mas num paciente com câncer, a testosterona mantém essa célula funcionante em determinados níveis. Então a maior parte dos tratamentos medicamentosos, eles bloqueiam essa testosterona. Claro que isso não vem de graça, isso tem efeitos adversos, a gente perde parte do nosso combustível. E é um tratamento paliativo. E novos tratamentos medicamentosos, esses têm surgidos, né? Existe a quimioterapia, que essa é antiga, mas ela ainda é usada em algumas situações. Existem as imunoterapias, né? Que são, eu ia comentar, a imunoterapia também. Está muito forte, né? Que são
terapias em que a gente estimula as defesas do próprio organismo a lutarem contra a sua célula cancerígena, isso acontece muito. Existem as terapias de entrega, quer dizer, hoje a gente consegue pegar determinadas substâncias, como PSMA, que vão nas células tumorais, mesmo numa metástase, carregando um radioisótopo, uma substância que tem efeito radioativo, ou carregando uma droga e entregando na célula metastática. Então, também os tratamentos medicamentosos, eles evoluíram muito, mas eles continuam sendo, infelizmente, paliativos. E as técnicas ablativas, elas também têm surgido em casos muito específicos, não é para todo mundo, são para tumores bem definidos, tipos de tumores bem definidos, certo. Alguns casos experimentais. E o que é uma terapia ablativa? Eu destruo o tumor sem tirar a próstata, né? Então eu jogo dentro dessa próstata alguma forma de energia que destrua o tumor. Então basicamente esse é o cenário hoje do tratamento. O que chama a atenção de vocês, tenho certeza, é que em todos esses cenários se evoluiu muito e muito rápido. Que maravilha, né? Até porque a incidência é tão alta e poder se ter se lançar a mão de toda essa tecnologia. Tanto que hoje, antigamente a gente falava muito em protocolos para tratar, e o protocolo ele veio em determinado momento para padronizar o tratamento. Mas eu acho que isso hoje mudou. Hoje o tratamento, por termos tantas ferramentas diferentes, ele é individualizado. E, por exemplo, o nosso centro de uro-oncologia no Mãe de Deus, ele tem, e o paciente tem acesso a esses médicos todos no mesmo momento, em geral. Tu tem um radioterapeuta, tu tem um oncologista, tu tem um cirurgião, um urologista no caso, tu tem um geneticista, porque o aspecto genético influencia na forma de tratar esse paciente. Com certeza. Tu tem um oncogeriatra, porque eu preciso saber que expectativa de vida tem meu paciente para saber quanto agressivo eu tenho que ser com esse paciente no tratamento. Eu tenho um oncocardiologista para me dizer se esse paciente aguenta o quê, para me ajudar a definir qual é o tratamento mais seguro para ele, por exemplo, se ele tem uma contraindicação ou uma cirurgia. Então, é um pool de colegas juntos e isso te permite individualizar o tratamento. Já não é a doença é igual para todas. Não, a doença pode ser muito parecida em todos, mas o doente não é. Tratamento personalizado. Absolutamente, né? Personalizado. E centros de referência, que isso é importante destacar. Centros de referência, né? Exato. Para poder atender esse paciente, né? E hoje, pelo Sistema Único de Saúde, Dr. Herbert, o que temos de poder lançar mão desses tratamentos existe? Então, basicamente, todas essas formas de tratamento, elas são disponíveis do SUS. Talvez a radioterapia não seja hipofracionada, com, enfim, equipamentos dessa geração, mas são funcionais os equipamentos, então sim, se oferece radioterapia de boa qualidade. As cirurgias robóticas, isso é uma grande limitação, em alguns centros de pesquisa ou centros com residentes se faz alguma coisa, mas a maior parte no Brasil ainda são feitas como cirurgias abertas e algumas laparoscópicas nos serviços de residência, né, que tu tem residência e tu ensina essas técnicas. Com relação aos tratamentos com drogas, aí é uma questão um pouco diferente. Existem algumas drogas que são padronizadas pelo SUS, as drogas básicas todas são disponíveis, e claro que aí tem uma questão de custo-benefício, enfim, tem todo um outro aspecto. Claro. Né? Mas eu te diria que o paciente do Sistema Único de Saúde, ele também é bem atendido. E como é importante, assim como as mulheres vão todos os anos ao ginecologista, que os homens procurem, né? Esse é o nosso problema, né? Porque as pessoas às vezes me dizem assim, poxa vida, ninguém quer fazer toque retal, o paciente tem medo de fazer, não vai no urologista porque ele... Então, eu acho que o grande problema mesmo é a falta de cultura do homem de ir ao médico, né? Muitos já têm vindo, isso mudou um pouco, as mulheres trazem seus maridos, também isso é uma coisa interessante, mas ainda existe. Uhum. Bom, agora é a hora do nosso quadro Mitos e Verdades, em que a gente separa o que é fato e o que é desinformação. Quando o assunto é saúde, isso é muito importante, né, Dr. Herbert, para a gente trazer algumas frases que as pessoas costumam dizer por aí. O senhor vai nos ajudar a esclarecer se é mito ou verdade. O câncer de próstata só aparece em homens mais velhos. É mito ou verdade, doutor? É mito, mas ele é principalmente em homens mais velhos. Duas populações, elas têm que ser atendidas porque podem surgir mais precocemente, como a gente falou, raça negra e pessoas que têm uma história familiar.
Quem não tem sintomas não precisa se preocupar. Mito ou verdade? O câncer de próstata ele não dá sintomas nas suas fases iniciais e as maiores taxas de cura com menos complicações são justamente os pacientes operados ou tratados nessas fases iniciais. Então, é mito, ele não dá sintoma e o paciente tem que procurar o médico mesmo sem sintoma. O exame de toque retal não é mais necessário se o PSA estiver normal. Essa é uma dúvida frequente. Mito ou verdade que o PSA substitui o exame de toque? É mito. Como a gente falou, eles são complementares. Nem todo paciente precisa fazer toque. Alguns pacientes têm um histórico de PSA muito tranquilo, sintomas muito tranquilos e não precisam fazer. Mas existem cânceres de próstata que não alteram o PSA. E são tumores muito agressivos, inclusive. A vasectomia aumenta o risco de câncer de próstata. Muita gente ainda acredita nisso. Procede, doutor, ou é mais um mito? Mito. O câncer de próstata também tem cura quando descoberto cedo. Essa é importante. É verdade que as chances de cura passam de 90% quando há diagnóstico precoce? Sim, isso é verdade. O diagnóstico precoce está associado não só a muito maiores taxas de cura. Para tu ter uma ideia, um tumor localizado, ele tem sobrevida em 10 anos dos pacientes de 95%, ou seja, quase 100% dos pacientes 10 anos depois do diagnóstico estarão vivos num tumor localizado. E se esse tumor ele já invadiu áreas vizinhas ou está em outros locais do organismo, só 30% estarão vivos 10 anos depois. Então, o tratamento inicial é o melhor tratamento e com menos complicações pelo tratamento. É um impacto muito grande, uma diferença muito grande, né? Tem que ser feito o exame. Tem que ser feito. A alimentação pode influenciar na prevenção do câncer de próstata. Mito ou verdade? Alimentos que ajudam a proteger a próstata? Mito. Sabe que a medicina, não tem verdade absoluta em medicina, né? Enfim, isso é um dogma antigo. A gente já trabalhou com tomate, com licopenos e com selênio, com vitamina E durante essa jornada assim de 30, sei lá quantos anos eu sou formado. E o que acontece? Eles vêm como uma solução em termos de prevenção. E depois a gente mostra que, na verdade, isso não tem acontecido. O que acontece é que determinados alimentos ou determinados pacientes com tipos irregulares de alimentação podem ter tumores mais agressivos ou ter menos bons resultados, vamos dizer assim, com o tratamento. Mas a gente não tem um alimento que previna câncer de próstata, infelizmente. É um conjunto de hábitos, né, saudáveis, Exato. Alimentação, atividade física, né, doutor? O câncer de próstata pode afetar a vida sexual do homem. Mito ou verdade? Nos estágios avançados, verdade. Né, porque vai envolver toda aquela região e o paciente, enfim, vai ter grandes dificuldades. Mas inicialmente não. Como a gente falou, ele é assintomático no início. E como, só para complementando, né, e como o tratamento moderno tem lidado com esse aspecto de qualidade de vida? As complicações da cirurgia, por exemplo, e do tratamento com radioterapia também não é diferente. Elas podem impactar na forma do paciente urinar, inclusive incontinência urinária ou dificuldades outras urinárias, principalmente depois da radioterapia. E a disfunção erétil, né, a perda da potência sexual. Com o aprimoramento da técnica, a gente tem tido muito menos incontinência e muito menos impotência sexual por tratamento. Eu vou falar aqui especificamente do cirúrgico, né? Então, hoje, assim, em números globais, a gente tem menos de 5% de pacientes com incontinência e a impotência sexual depende muito do status prévio do paciente, porque como eu pego pacientes de muita idade, 70, às vezes mais anos, às vezes eles já têm uma dificuldade e claro que eles não vão melhorar por operarem a próstata, podem até piorar um pouco. Então, dependendo da faixa etária, até 50% dos pacientes ainda têm um comprometimento significativo da disfunção da sua potência sexual. Pacientes mais jovens, isso acontece com muito menos frequência. Mas, e aqui é o que é o mais importante, hoje a gente tem tratamento tanto para complicação de incontinência quanto de impotência sexual e nos pacientes que querem manter vida sexual, a gente sempre tem solução. Olha só. É importante estar destacando todos esses benefícios, né, de ir até um urologista, consultar e fazer prevenção e diagnóstico, né. Dr. Herbert, para encerrar a nossa entrevista, a gente está chegando aqui ao final, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os homens que ainda têm medo ou resistência em procurar um urologista e cuidar da própria saúde.
Então, eu acho que é um hábito que eu gostaria que os homens aprendessem com as mulheres a terem esse hábito. Lembrem sempre que se o medo é da doença, quanto mais precocemente a doença é identificada, mais simples vai ser tratá-la e com menos complicações. E não tenham medo do toque retal, até porque eu prefiro um paciente que faz uma consulta sem toque do que um paciente que não faz consulta nenhuma por medo do toque. Perfeito. Doutora Herbert, muito obrigada pela entrevista e pelas informações transmitidas de forma tão clara aos nossos ouvintes. Doutor Herbert, obrigada mais uma vez pela presença e pelas informações. Tá ótimo. Eu que agradeço o espaço aí, né? E procurem seus médicos. Perfeito. Falar sobre o Novembro Azul é falar sobre autocuidado, prevenção e responsabilidade com a própria vida. E é isso que queremos reforçar aqui no Viver Bem Guaíba. No próximo bloco, seguimos com mais informação e temas que inspiram saúde e a qualidade de vida. Não saia daí, o Viver Bem Guaíba volta já. Estamos de volta com Viver Bem Guaíba e neste mês de novembro o mundo todo se une em torno de uma causa muito importante, a conscientização sobre diabetes. O Novembro Diabetes Azul traz em 2025 o tema Diabetes e Bem-Estar no Trabalho, um convite à reflexão sobre como podemos prevenir, cuidar e também garantir mais qualidade de vida no dia a dia. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no programa a doutora Luciana Schreiner, endocrinologista e professora da Escola de Medicina da PUC-RS. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando desse tema que eu gosto tanto, de muito prevenção. Importante, exatamente. Doutora Luciana, novembro é um mês marcado por campanhas de prevenção. O que exatamente é o diabetes e quais as principais diferenças entre o tipo 1 e o tipo 2? Então, o diabetes é uma doença que, na verdade, eu gosto mais até de chamar de uma síndrome, onde ocorre o aumento da glicose no sangue. A diferença entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2 é justamente a causa ou o que provoca esse aumento da glicose no sangue. Estou falando de maneira bem leiga para todo mundo entender. No diabetes tipo 2, o que acontece é o mecanismo de resistência à ação da insulina. Então a pessoa produz insulina, mas não consegue aproveitar de maneira adequada essa insulina que está produzindo. Então existe uma falta relativa de insulina e muitas vezes pode ser tratada com medicação oral, né, com outras alternativas. O diabetes tipo 1 é uma insuficiência total de secreção de insulina. Então existe uma destruição das células que produzem insulina, provocada por uma doença autoimune, geralmente, e a pessoa não consegue produzir insulina. Então a gente precisa fazer a substituição com insulina injetável. Perfeito. Então, basicamente, a diferença entre eles é na fisiopatologia. Uhum. E a tipo 1 geralmente também começa na infância, né? Geralmente sim. Tá? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, como eu disse, então, e ela começa na infância, ela tem uma incidência lá no começo, na primeira infância. Depois, no começo da adolescência, quando a gente tem um turbilhão de hormônios, né? E ela tem agora, a gente tem visto que ao longo dos anos, né, até por situações da vida atual, né, muito estresse, muitos outros fatores, existem alguns fatores que a gente chama de disruptores endocrinológicos, que modificam a secreção dos hormônios, que modificam o receptor desses hormônios. A gente está tendo essa resposta autoimune numa fase mais tardia e o pico atual, existe um trabalho que se chama Type 1 Diabetes Index, mostra que é uma outra incidência ao redor dos 60, 70 anos. Então, pessoas mais velhas, que antes a gente classificava como diabetes tipo 2, estão sendo reclassificadas como diabetes tipo 1, né, por deficiência de secreção de insulina. Isso tudo tem a ver com a questão de mudanças hormonais. Mudanças hormonais, mudanças de estresse, né, o hormonal menos, mas muito relacionado ao estresse, alimentação, né, que a gente cada modifica. Vez mais ultraprocessados, poluição, tudo influencia. Tudo isso pode modificar, né, mas não são fatores conhecidos, assim, que a gente possa determinar por que está tendo essa incidência maior. Mas o diabetes tipo 2 é o que acomete realmente a maior parte da população. A gente está falando agora em torno de 570 milhões de pessoas portadoras de diabetes.
Isso é muita gente. É muita gente. E a gente tem uma previsão, né, as sociedades internacionais, e incluindo o Brasil nessas pesquisas, tem uma previsão de que em 2040 a gente chegue a mais de 700 milhões de pessoas portadoras de diabetes. Isso é assustador. Esse número é assustador, ele vem aumentando, e quando a gente pensa principalmente que metade das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes... É uma doença silenciosa, né? É uma doença muito quietinha, né? Ela dá pouco sintoma, diferente do diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 dá sintoma, é rapidinho de diagnosticar, mas a gente fala em 5% desse número só que tem diabetes tipo 1. Acho que é bom a gente conversar mais sobre... Agora a gente, ao longo da entrevista, para elucidando os ouvintes aqui, né? Com certeza. E, doutora Luciana, muita gente acredita que o diabetes é uma condição simples, né? Que basta controlar o açúcar e a alimentação. Mas a doença tem impactos muito maiores no organismo. Quais são os principais sintomas e sinais de alerta que devem levar a pessoa a procurar um médico? Então, isso é muito importante, Paula. As pessoas precisam prestar atenção, né? Então, aquelas pessoas... Eu vou falar um pouquinho dos fatores de risco antes, para depois explicar um pouco mais dos sintomas, porque os fatores de risco para desenvolver diabetes tipo 2 são aquelas pessoas que são mais sedentárias, que têm mais de 35 anos, que tenham história familiar de diabetes, que tenham aquela gordurinha da barriga, visceral, a visceral, né? E a gente fala também que tenham alguns outros fatores, como colesterol alto, ou que tenham tido um infarto, um AVC, um derrame. São pessoas que têm mais risco de ou terem diabetes e não saberem, ou desenvolverem diabetes depois desses diagnósticos. Então, essas pessoas precisam prestar mais atenção nos sintomas como cansaço, como diminuição de força, como muita sede, muitas idas ao banheiro, principalmente à noite para urinar, né? São sintomas mais característicos, uma fome maior, né? Pode ter ou não perda de peso, né? Que são sinais de alerta para que a gente pense em diabetes. Tem alguns outros sintomas que não são tão claros, como, por exemplo, formigamento nas mãos, como paralisia, né? Uma pessoa faz uma paralisia no rosto, precisa investigar se não tem diabetes, né? Tem outras infecções geniturinárias, né? Então, coceira, corrimento, infecção urinária também, né? Então, tem muitas pessoas que não sabem, aí vão ao médico, o médico pede o exame e aparece. E é muito simples diagnosticar o diabetes. A gente faz com uma glicose de jejum e um outro exame que se chama hemoglobina glicada. Sim, vai fazer um hemograma, já aproveita e já se solicita isso. Principalmente as mulheres que vão ao ginecologista e já pedem aqueles exames gerais, assim, de hemograma, já inclui ali a glicose. Sabe que isso é uma coisa muito interessante, porque nós mulheres, a gente geralmente frequenta mais os médicos. É verdade. Né? Agora que a gente está no Novembro Azul aqui, vamos puxar a orelha aqui. Com certeza. Os homens. E os homens, eles precisam também fazer os exames de rotina. Então, esses que têm essas características, que têm mais chances, que têm história familiar de diabetes, né? A pessoa na família tem diabetes. Eu ia comentar, essa questão do histórico familiar seria de primeiro grau? De primeiro e segundo grau. Primeiro e segundo grau. Então, assim, avós, né, tios, tias, mãe, filhos, né, existe uma predominância maior da hereditariedade nesses diabéticos tipo 2. Né? Eu sempre comento da importância, né, doutora Luciana, dos ouvintes saberem o seu histórico familiar para determinadas doenças, né, tanto oncológicas como doenças cardiovasculares, isso tudo para poder já se adiantar e fazer prevenção. Antes de ter o diagnóstico. Exato. Existe uma condição que a gente trabalha muito, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu faço parte do departamento tanto de diabetes tipo 1 quanto de pré-diabetes. E a gente sabe que metade das pessoas que têm pré-diabetes é aquela glicose que está um pouquinho alta. Ela não está ainda 126, como é o diagnóstico de diabetes, mas ela está a 110, né? Ela já tem um valor mais alto. Essas pessoas têm muito mais risco de desenvolver diabetes. Então, a gente já começa a tratar precocemente. Perfeito, com atividade física, alimentação. O bom, eu digo, da questão do tratamento da diabetes 2 é que inclui tudo isso, né? Tudo isso. Para qualquer, na verdade, é o bem-estar, né? Para qualquer doença que a gente tem, a gente precisa pensar em se alimentar melhor. Então, como a gente já falou antes, menos alimentos ultraprocessados, né? Procurar usar coisas mais
cruas, mais raízes, mais naturais, né? Não comprar tudo pronto, congelado, né? Que é cheio de sal, porque isso também altera todo esse metabolismo. E a atividade física. Quando a gente fala em bem-estar, né, a atividade física é fundamental. E a gente pensa, vou ter que ir para academia, detesto ir para academia. Não, 150 minutos de atividade física por semana, eles já diminuem o risco. Então, se a gente pensar assim, 30 minutos de caminhada todos os dias, imagina, né, isso já diminui o risco de ter alguma complicação. Muito, muito importante a gente destacar isso, porque se todo mundo fizer a sua parte, né, um autocuidado, né, doutora Luciana? O diagnóstico precoce é um dos grandes desafios, né, e a Federação Internacional de Diabetes alerta que 1 em cada 2 pessoas com diabetes ainda não sabe que tem a doença, como tu havias comentado. Hoje, quais são as formas mais eficazes de diagnóstico e acompanhamento? Então, o mais eficaz, a maneira como se faz o diagnóstico é fazendo glicose de jejum, sangue. Né? A gente pode fazer, existem muitas campanhas em que a gente faz exames de pontinha de dedo, vê uma amostra de sangue ali que servem para alertar e orientar o paciente. Procure um médico para fazer o seu diagnóstico. Perfeito. Então, a gente faz uma glicose de jejum que vai ser repetida. Né? Então, a gente precisa de 2 glicoses de jejum que estejam acima de 126. Perfeito. 125 ou mais. E um outro exame que é a hemoglobina glicada, ele dá a média da glicose nos últimos 3 meses. Assim, grosseiramente falando, é mais ou menos isso que a hemoglobina glicada faz. E aí a gente identifica muitos pacientes que têm essa condição e que não sabem que têm essa condição. Nos últimos anos, temos ouvido muito sobre novas tecnologias e fármacos mais modernos no tratamento do diabetes. Quais são os principais avanços nesse campo, doutora Luciana? Então, tem vários estudos, né? A gente tem, graças a Deus, a gente tem cada vez mais medicamentos para tratar o diabetes, só que a gente tem dados que são assustadores ainda. Apesar de ter muita medicação, atingindo todos os mecanismos da doença, a gente ainda tem no Brasil um controle glicêmico muito abaixo da média. Infelizmente, a gente tem entre 20% e 30% só dos pacientes que conseguem chegar na meta de controle glicêmico. Isso é muito pouco. É muito pouco. Então, por isso é tão importante que os ouvintes saibam identificar e entendam a importância de fazer o tratamento. A tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, e aí o olho brilha, né? Ela não se aplica, obviamente, só a maneiras de aplicar. Eu tenho certeza que muitos pensaram, é só para medir a glicose, é só o sensorzinho, eu não tenho um diabetes tão grave que precise disso. Né? Mas os próprios medicamentos novos, eles usam muita tecnologia. A gente tem 2 classes de remédios mais novos, né, que são usados não só para tratar o diabetes, mas para tratar as complicações do diabetes. Então, quem não cuida do diabetes pode ter infarto, pode ter problema de rim, pode ter problema nos olhos, pode ter problema de circulação. Quando a gente controla, a gente reduz esse risco. Claro, tem que ser de forma global, né? Exatamente, enxergar de maneira geral. Desses medicamentos novos, os mais comuns, né, os mais novos que a gente tem, são as gliflosinas, que são remédios que fazem com que a gente perca a glicose pela urina. Então, botam o excesso de açúcar para fora pela urina. Olha só. Então, a pessoa vai beber um pouco mais de água, obviamente, claro, né, e está colocando a glicose para fora pela urina. Esses remédios, eles diminuem o risco de ter infarto ou, em quem já teve um infarto, diminui a mortalidade. Eles protegem a perda de proteína pelo rim, então eles mantêm a função do rim. Eles servem para quem tem insuficiência cardíaca, pelo diabetes ou não, também melhorando essa secreção, essa quantidade de líquido que tem no corpo. Então, é um remédio que veio nessa tecnologia e que vem para beneficiar muitas pessoas. Né? Interessante a gente poder estar falando nisso, da tecnologia nos medicamentos. A gente não pensa, né, nessas coisas. Esses medicamentos, inclusive, eles estão sendo fornecidos pelo SUS para pacientes acima de 65 anos. É importante a gente dizer isso. Então, isso é uma coisa bem importante, com receita médica, claro, obviamente, né? Não é para sair usando a medicação, né? Assim, sem uma prescrição, porque, obviamente, como qualquer medicação, efeitos colaterais, tem efeito colateral que precisa ser discutido com o médico. A outra classe nova que a gente pensa em tecnologia
São as famosas, eu detesto esse nome, mas as canetinhas... As canetas emagrecedoras. Né, emagrecedoras. Elas não são canetas emagrecedoras, elas não são milagrosas. Exatamente. Tá? Essa classe de drogas a gente chama de análogos do receptor de GLP-1. Tá? O GLP-1 é um hormônio que funciona para baixar a glicose. E se desenvolveu inicialmente para tratar o diabetes, mas que com doses maiores também provocam a perda de peso, que também é a causa do diabetes. Então, a pessoa que está obesa... Sobrepeso, né? Então, obesidade e sobrepeso são causas de diabetes. Então, a gente também ataca o mal pela raiz, né? Começa diminuindo o peso e também controlando a glicose. Também são novas tecnologias, eles inibem o centro da fome, eles estimulam o centro de saciedade e eles retardam o esvaziamento do estômago. Então, a pessoa come menos, sente-se mais satisfeita, né, com uma dose menor, uma quantidade menor de comida. Perfeito. A gente ainda nessa linha, a gente pensa nas novas insulinas. Né? Exato. Então, são insulinas de ação mais prolongada. Né? A gente tem lançamentos, né, de insulinas que duram mais tempo, então a gente não precisa ter tanta regularidade no horário da aplicação. E a gente tem para o ano que vem sendo lançada a insulina semanal. Então, ela vai ser usada uma vez por semana. Olha isso. Junto com outras medicações ou com a própria insulina de ação rápida. Quer dizer, além de dar mais qualidade de vida, praticidade, né, do dia a dia do diabético. Com certeza. Estou trazendo isso porque a gente fala em tecnologia e acho que a gente vai conversar um pouquinho mais agora sobre as novas tecnologias em termos de medição da glicose. Perfeito. O tema deste ano, diabetes e bem-estar no trabalho, traz uma abordagem muito interessante. De que forma o ambiente de trabalho ele pode influenciar na saúde de quem tem diabetes? Então, isso é fundamental, né? Cada vez mais a gente sabe que o ambiente de trabalho é essencial para o bem-estar das pessoas, né? Precisa trabalhar num lugar que tu goste, fazer uma função que tu goste. E o diabetes, ele não atrapalha em nada na função. Mas a gente vê muito, e a campanha chama a atenção nesse ano para isso, porque existe muita discriminação, né? Existem muito preconceito. Aquele ali é o que tem diabetes, ele vai ter que sair mais vezes para comer, ele vai precisar ir mais ao banheiro, ele vai ter mais folga, ele vai faltar mais ao trabalho. Então existe esse preconceito. Ainda há, né? Ainda os doentes existe. Crônicos também para outras doenças. Infelizmente, né? De maneira objetiva, o que acontece? Muitas vezes as pessoas que têm diabetes, elas são mais produtivas ainda. Com certeza, né? São mais dedicadas, mais envolvidas, né? Porque precisam mostrar, enfim. Né? Mas independente disso, a gente precisa ter a consciência de que o ambiente de trabalho ele precisa ser acolhedor. A pessoa não pode ser vítima de preconceito ou de discriminação por ter uma condição crônica. Com certeza. A gente fala muito em tecnologias, né? A gente pensa em coisas muito mirabolantes. Não, a educação em diabetes é o básico. Então, se a gente entende o que tem e as pessoas que convivem com a gente também entendem o que a gente tem, é muito mais fácil, né, de tratar ou de entender ou de aceitar a doença. Com certeza. Né? Mais saudável também, né, para todos, para todo o ambiente. É acabar com o estigma do diabetes. Né? O diabetes tem um estigma muito ruim e a gente precisa falar sobre isso. Falar né? sobre isso, exatamente. E para quem ainda não tem o diagnóstico, mas está exposto a fatores de risco, como sobrepeso, né, sedentarismo, má alimentação e estresse. Quais são os hábitos de prevenção que fazem realmente a diferença na vida das pessoas? Então, para qualquer doença, né, o que faz muita diferença, atividade física e alimentação saudável. Né? Muita gente pode dizer, nossa, vai dizer a mesma coisa que todo mundo diz, né? Mas fazer um exercício regularmente, entender a sua condição, né? Educação em diabetes, saber o que é, o que os ouvintes estão fazendo agora, né? Exato. Fazendo uma troca, o que eu tenho, por que eu tenho, quem eu devo procurar. Quais são os sintomas, os sinais, observar o seu corpo, o seu organismo. Exatamente, essas coisas são essenciais. A gente antes tinha, as crianças tinham diabetes tipo 1. E a gente tem visto um aumento muito grande da incidência de diabetes tipo 2 em crianças, o que acaba sendo um diabetes mais grave, porque ele acomete mais os grandes vasos, coração, cérebro. Sim. E isso aumenta o risco dessas crianças de terem complicações do diabetes, provocados pela obesidade e pela
dificuldade de hábitos alimentação, né? saudáveis. Doutora Luciana, os dados da campanha mostram que o diabetes pode representar um desafio importante para o paciente e para a família, especialmente pelos custos com medicamentos e insumos, né? Como é que o acesso ao tratamento e a educação em saúde pode ajudar a reduzir essas desigualdades e melhorar os resultados? Então, a educação em saúde é fundamental para que as pessoas entendam o que tem e o que a gente pode fazer para melhorar. O acesso à medicação é fundamental, né? E é por isso também que nossos números são tão ruins em termos de controle glicêmico, né? Não só os nossos, em nível mundial também são ruins. Os medicamentos são mais caros, né? Sim. Mas a gente tem aqui, no Brasil, a gente tem liberadas algumas medicações, né? Metformina, a gente tem glibenclamida, sulfonilureias, que estimulam o pâncreas a produzir mais insulina. A gente tem a dapagliflozina. E nós temos a insulina, que é distribuída no SUS. E pacientes que usam insulina, eles recebem, né, usam 2 tipos de insulina, eles recebem tiras para monitorização. Agora a gente já entrando mais nessa área de tecnologia, a gente já falado dos fármacos, mas algo que vem transformando o cuidado com a saúde. Hoje se fala muito sobre o uso da inteligência artificial na medicina. Ela já é capaz de ajudar no diagnóstico precoce do diabetes? Com certeza, a inteligência artificial vem como uma ferramenta, né? Claro que ela não é uma inteligência sozinha, ela não vai fazer sozinha as coisas, mas a gente consegue, por algoritmos, então trazer um alerta maior para a população que está sob risco de desenvolver a doença e principalmente no acompanhamento da doença. Tem alguns aplicativos que podem mostrar quantas calorias tem um prato de comida, ou pensando na quantidade de glicose que tem naquela comida também, naquele alimento. Então essas coisas são bem importantes em relação à inteligência artificial. E as pessoas poderem lançar mão disso, né, para melhorar a sua rotina, né, a sua qualidade de vida. Os sensores contínuos de glicose também vêm ganhando cada vez mais espaço, né? Exatamente. Eles realmente substituem totalmente o exame de ponta de dedo, ou ainda há situações em que o teste tradicional é necessário? Então, os sensores são uma maravilha, né? Para quem usou já, né? A gente já passou por várias evoluções dentro da medicina, e os sensores, eles medem a glicose num outro espaço, que não é bem no sangue. Eles medem no líquido intersticial, que é como se fosse uma reserva da glicose que fica o tempo todo se comunicando com o sangue. Então, se a glicose começa a cair no sangue, ela passa do líquido intersticial para o sangue e vice-versa. Os sensores, eles vão medir a glicose naquele líquido intersticial. Mas como toda tecnologia, ele pode ter algum erro de medição, ou porque ele foi mal inserido, enfim, por alguns outros problemas que podem acontecer. Claro. Então, é difícil a gente dizer que dispensa totalmente a ponta de dedo, mas ele reduz muito a necessidade da realização da ponta de dedo. E vai evoluindo cada vez mais, né? Com certeza. A gente tem né, ainda bem a pesquisa veio e o entendimento de que isso é importante. Nós temos disponível no Brasil agora 4 sensores. Nossa, é um ganho mesmo, né? É muita coisa chegando, né? E por falar nisso, os dispositivos como relógios inteligentes e pulseiras de monitoramento. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Desculpa eu te interromper. Não, imagina. Mas isso a gente tem que ter muito cuidado. Esses outros dispositivos que não sejam sensores, eles ainda não estão aprovados, né? E eles ainda estão em pesquisa. Então a gente abre o Instagram e olha lá e recebe 32 mensagens dizendo como se fosse um sensor de oxigênio, né, que se usou muito durante a pandemia. Isso não funciona, né? Importante esse alerta para os ouvintes e para a população, né? População. Quer dizer, ele realmente daqui a pouco não vai poder identificar riscos e prevenir complicações. Exatamente. Na linha da tecnologia tem muita coisa sendo desenvolvida. Lente de contato, tem até uma tinta especial que muda de cor conforme, para fazer uma tatuagem, conforme o resultado da glicose, mas isso ainda não existe. Não existe em lugar nenhum do mundo. Então vamos usar o que tem evidências científicas e que os médicos recomendam. Exatamente. Né? E evitar a automedicação. Doutora Luciana, agora a gente vai para um momento mitos e verdades sobre o diabetes. Os nossos ouvintes gostam bastante, eu acho que ajuda a colocar na prática algumas dúvidas aqui, né? E algumas afirmações. Então eu vou ler algumas frases. Diabetes é causado apenas pelo consumo excessivo de açúcar? Não, isso é um mito.
O diabetes é causado por fatores genéticos, fatores hereditários, entre elas o consumo excessivo de açúcar. Inclusive, esse é um mito bem comum, né? As pessoas dizem, olha, vai ficar diabético, está comendo muito açúcar. O diabetes vai aumentar o risco a ingesta de açúcar vai aumentar o risco dessa pessoa a aumentar o peso, engordar e aí desenvolver o diabetes. Predisposição, né? Quem tem diabetes nunca mais pode comer doce? Nunca é uma palavra tão difícil, né? Pode comer doce, desde que não todos os dias, né? Claro, numa quantidade moderada, e a orientação sempre é que seja junto com alguma outra refeição. Quem tem diabetes e usa insulina, adequa a dose de insulina ou da medicação. Mas deve evitar, como a gente falou, claro. Açúcar engorda, faz mal para a pele. É como né? o sal também, o excesso de sal também, né? Mesma coisa. Atividade física ajuda no controle do diabetes? Com certeza. Isso é verdade, bem verdadeira, né? Só quem usa insulina tem diabetes grave? Não, o diabetes, a insulina, ela pode ser usada em qualquer momento do diagnóstico do paciente. Quando a glicose está muito alta, inclusive, a gente precisa começar com a insulina, né, no diabetes tipo 2, e que algumas vezes, se o paciente modifica o hábito de vida, modifica o estilo de vida, pode até ser substituída por medicação oral, mesmo depois de ter iniciado. Como é importante isso, né, de mudar o estilo de vida. O diabetes pode causar problemas de visão, rins e circulação. Sim, isso infelizmente é verdade e acontece naquela pessoa que tem diabetes e não controla, né? Não consegue manter os níveis de glicose dentro dos valores normais, em torno de 100 a 130 em jejum pela manhã. Diabetes não tem cura, mas tem tratamento. Sim, diabetes não tem cura ainda, nós estamos cada vez mais próximos da cura, né? Tem novas medicações, principalmente para diabetes tipo 1, num horizonte próximo, né, já prolongando a vida das células que produzem insulina e temos tratamento para ela. Que maravilha. Doutora Luciana Schreiner, acho que muita gente que está nos ouvindo hoje conseguiu esclarecer dúvidas importantes sobre diabetes e cuidados e as novidades no tratamento. Eu quero agradecer muito a tua vinda aqui no Viver Bem Guaíba. Eu que agradeço muito o convite. Acho que cada vez mais, quanto mais as pessoas sabem sobre a sua condição, melhor é a qualidade de vida, né? Então a gente faz parte da campanha, né, de bem-estar. E vamos ter que conversar aqui outras vezes para falar sobre novidades, aí, cuidados, prevenção. Com certeza. Contar com a tua presença aqui. Pode contar. O programa Viver Bem Guaíba fica por aqui. E você pode rever esse conteúdo nas nossas redes sociais. Este programa tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica Luciano Vargas, produção e apresentação de Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção-geral de Claudinei Girotti. Você ouviu Viver Bem Guaíba.